Hello, Smarteiros! Aqui é a Teacher Gisele Bertelli com mais uma live da Smart English. Hoje, guys, a nossa live tá bem legal. Nós vamos aprender a diferença entre feel, a feel, little e a little. Quando usa um, quando usa outro. Prestem atenção. Feel, que significa poucos, a gente fala assim, feel. O feel, que é aquele sentir, muita gente confunde na hora de pronunciar, confunde também às vezes na hora de escrever. A gente pronuncia com L, encostando aqui no céu da boca, ó. Feel, feel. Esse daí é o sentir, é o verbo, tá? Não é esse que eu tô falando. A gente vai aprender hoje o feel, que é o F-E-W. O que significa? Qual é a diferença? Então, sejam muito bem-vindos à live. Vamos começar. Bom, guys, os dois, tanto o feel como o little, eles significam que algo é pouco, tá? Algo é insuficiente. Quando eu falo pouco, eu falo num sentido mais negativo, né? Não é só um pouquinho, mas é pouco para você. Com os exemplos, vocês vão entender melhor, tá? Não se prendam tanto à tradução. Tentem entender através do contexto dos exemplos que eu vou dar aqui. Qual que é a diferença, então? Se feel é pouco e little é pouco, por que tem os dois? Quando eu uso um, quando eu uso o outro? Você vai usar o feel quando estiver no plural, com coisas contáveis, tá? Então, coisas que você consegue contar, que tá no plural, então poucos, porque são coisas que são poucas, você vai usar o feel. O little você vai usar no singular. Vamos começar com feel, dando um exemplo para vocês. I have few books at home. I have few books at home. O que eu tô falando aqui? Eu tô falando que eu tenho poucos livros em casa. Mas não só que eu tenho poucos, eu tô dizendo que eu tenho livros insuficientes. Meu desejo, que eu queria, era ter mais. Então, eu queria ter mais livros, porém eu não tenho. Percebam que livros a gente consegue contar. Eu tenho um livro, 2 livros, 3 livros. Então, eu escolho usar a palavra que combina, que faça um acordo aí com o plural, que é o few. Vou dar mais um exemplo para vocês. Esse exemplo aqui é bem legal. I have few friends at school. I have few friends at school. O que eu tô falando? Eu tenho poucos amigos na escola. É legal? Eu gostaria de ter mais? São poucos, mas são suficientes? O que vocês acham? Lembra que sempre dá essa sensação, né? Se eu tô falando few ou se eu tô falando little, eu estou falando de pouca, uma quantidade pouca, insuficiente. Ou seja, eu tenho poucos amigos na escola, mas eu me sinto sozinho, eu gostaria de ter mais amigos. Sempre essa ideia, essa coisa mais negativa, né? Ele dá essa ideia de negatividade, por quê? Porque ele dá a entender que esse pouco que eu tenho é suficiente, é sempre menos do que se espera, tá bom? E quando que a gente vai usar o little? A situação é a mesma, tá? Ele é bem parecido quando eu estiver falando de pouco que é insuficiente, mas eu vou escolher usar o little para coisas que eu não consigo contar. São os incontáveis. Por exemplo, dinheiro dá para contar? Dinheiro não dá para contar, tá, guys? Dinheiro, ou eu tenho muito dinheiro ou eu tenho pouco dinheiro. Pensa na palavra, tá? Então, dinheiro não dá para contar. Se eu falasse reais, R$1, R$2, R$3, ou $1, $2, $3, eu conseguiria contar. Mas eu não posso falar eu tenho um dinheiro na carteira. Eu tenho 2 dinheiros no banco. Não, então eu tenho muito ou eu tenho pouco dinheiro. Então, por exemplo, I have little money to go for a trip. Por que eu usei o little? Porque money não dá para contar. Pensa no little como pouco. Pouco para algo que você não consegue contar. Se eu falasse dólares, que eu consigo contar, por exemplo, aí eu usaria o few. I have few dollars to go for a trip. Tenho poucos dólares para fazer uma viagem. Mas, como eu não tô falando de algo contável, eu tô falando do dinheiro, que não dá para contar ou é muito ou é pouco, eu vou usar o little. I have little money to go for a trip. Ou seja, o dinheiro que eu tenho é insuficiente. Eu tenho pouco e não dá para fazer essa viagem, tá?
Vamos pensar sobre neve. Eu tenho muita neve ou pouca neve? Chuva, né? Vamos aproveitar que hoje à noite está chovendo aqui em São Paulo, então vamos dar um exemplo com a chuva. Então eu tenho muita chuva ou pouca chuva. Não dá para contar, né? Não tem como você contar. Você conta as gotinhas, mas não tem como contar a chuva em si. Então, por exemplo, imagina que você está no mês de março e março chove muito, é comum chover muito. Só que na previsão do tempo está dizendo que vai chover pouco. Ou seja, menos do que o esperado. Lembra do insuficiente? Vai chover menos, vai ficar bem baixinho ali a quantidade de chuva. Então, como vai ter menos que o normal, menos do que o esperado, a gente vai usar o little, porque com chuva é little, porque chuva não conta. Então, we will have little rain this month. We will have little rain this month. Nós teremos pouca chuva este mês. Então, deu para entender aí? Então, few, poucas, né? Little, pouca ou pouco. Few eu uso com coisas que eu consigo contar. E little eu uso com coisas que eu não consigo contar. Como, por exemplo, eu tinha falado do dinheiro, da chuva. Tudo bem, mas daí vocês estavam aí lendo alguma coisa em inglês, estudando, e aí vocês viram que também tem o a few e a little. A few e a little. Por que esse a na frente, né? Bom, a few e a little continua sendo a mesma situação, contáveis e incontáveis, tá? O que vai mudar então? O que vai mudar é que agora nós vamos falar de pouco, mas agora não vai significar mais uma coisa negativa, não vai significar algo insuficiente, só vai significar uma quantidade menor. Então, assim, você tá dizendo que você tem pouco daquilo, mas aquilo é tranquilo, é pouco, é uma quantidade menor, mas não quer dizer que é insuficiente, que você gostaria de ter mais. Então, esse a, ele vai fazer muita diferença para quando você quiser passar uma mensagem para alguém. Se você não coloca, você está dizendo que é insuficiente. Se você coloca, você está dizendo que é pouco, mas ok, tudo bem. Por exemplo, there is a little juice in the glass. There is a little juice in the glass. Tem um pouco de suco no copo. Eu tô dando a entender que é insuficiente, que eu queria mais suco? Não. Tô dizendo, olha aquele copo ali, tem um pouco de suco no copo. Não tô dizendo que é insuficiente, tá? Se eu falasse tem pouco suco, reclamando que aquilo é pouco, que eu precisaria de mais, eu usaria somente a little. Mas como eu tô dizendo um pouco, quer dizer que tem pouco, uma quantidade pequena, mas eu não tô dizendo que aquilo é insuficiente, só estou denotando que algo é pouco, tá? Então, eu vou usar a little, né? Porque suco eu não conto, eu tenho muito suco, eu tenho pouco suco, é substância, é líquido, não dá pra contar. O que eu posso contar é os copos de suco, as jarras de suco, as xícaras, as garrafas, o recipiente eu consigo contar, a substância não. Então, mais um exemplo de algo que eu não conto e que é pouco, mas não quer dizer que seja insuficiente. Por exemplo, você dormiu o suficiente, você descansou, mas você gostaria de dormir um pouco mais. Como é que você vai falar? Eu gostaria de dormir um pouco mais. I would like to sleep a little more. I would like to sleep a little more. Então, eu gostaria de dormir um pouco mais, né? Eu usei aqui com algo que não dá para contar, né? E aí, o few vai ter esse significado de pouco, não de uma forma negativa, tá? Só que você vai usar com o plural, como a gente já estava vendo, tá bom? O a few. Nós vamos usar ele vai dar um sentido de alguns, algumas. Você pode dar esse sentido aí, ele soa como se você estivesse falando pouco no sentido de alguns ou algumas. Por exemplo, I have a few pets at home. I have a few pets at home. Eu tenho alguns, ou seja, uns poucos animais de estimação em casa. Então, eu tenho alguns animais de estimação na minha casa. Se eu quiser traduzir ao pé da letra, eu posso falar, eu tenho uns poucos, tá? É que no português a gente não fala muito assim, né? A gente fala mais alguns, algumas. Se você for passar para o português, a gente fala que a gente passa para uma versão portuguesa. A gente adapta
para a forma que a gente fala, não faz uma tradução ao pé da letra. Outro exemplo. There are a few strawberries in the fridge. Strawberries, morangos, a gente consegue contar. Então, eu não vou usar o a little, eu vou usar o a few, porque eu consigo contar um morango, 2 morangos, né? Então, eu quero dizer, há alguns morangos na geladeira. São insuficientes? Não. Só estou dizendo que tem poucos morangos lá dentro que você pode pegar. O morango tá lá, mas eu não tô dando a entender que é algo negativo, tá? Tem alguns morangos dentro da geladeira. Então, there are a few strawberries in the fridge. Tem alguns poucos, né? Para quem gosta de traduzir ao pé da letra, tem alguns poucos morangos dentro da geladeira. Ou seja, alguns poucos, eu posso traduzir simplesmente como alguns. Há alguns morangos na geladeira. Então, para fechar, vamos fazer aqui um resumão do que significa cada um e a diferença. Então, vocês viram few, que significa poucos ou poucas. Estão vendo aí o S? Vocês vão usar no plural para algo que é pouco e é insuficiente. Tem o little, que é pouco ou pouca. Já não tem o S, porque vocês vão usar para coisas que não dá para contar. E que é insuficiente. E tem o a little, que também vocês vão usar para coisas que não dá para contar, mas que você quer dizer que só que é um pouco. Você não tá falando nada que precisaria de mais, um pouco. Você só tá dizendo que tem uma quantidade pequena. E tem o a few, que significa alguns, algumas, né? Ou ao pé da letra, alguns poucos, que você vai usar para coisas poucas, não, nada de algo negativo, insuficiente, nada disso, né? Só para dizer que a quantidade é pequena. Lembrando que a little também pode ser pequeno, né? O little pode ser pequenininho, né? Por exemplo, a little dog, né? A puppy, a little dog. É um cachorrinho, então small, pequenininho, também pode ser, ok, guys? Bom, guys, lembrando vocês que o e-book da Smart English tá gratuito, é só ir lá na bio do Instagram e baixar, tem o link lá, só clicar e baixar, tá bom? Para quem for assistir pelo YouTube, eu vou deixar o link do e-book na descrição do vídeo. Não se esqueçam, toda segunda-feira às 20 horas, live no Instagram. Eu aguardo vocês na segunda-feira que vem, ok? Thank you very much. Bye!